Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, super quarta, dia aí de decisão de política monetária aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Está tendo também uma agenda política importante hoje, então uma quarta-feira bem aí relevante na nossa semana. Mas temos outros assuntos também para falar, além da super quarta, além do que esperar para essa quarta-feira aí de decisão de juros. A gente vai dar uma passada ali pela China para entender por que os mercados caíram nessa manhã. A gente teve ali algumas decepções do mercado em relação àqueles estímulos que eram tão esperados. Vamos falar também da Argentina e do Milei, né? Então temos alguns assuntos para tratar por lá. Hoje saíram dados dos serviços, então a gente tem também aí a divulgação do volume de serviços aqui no Brasil. Então vamos falar desse assunto, vamos trazer aí detalhes também disso e outros aí pontos para falar com vocês da abertura do mercado, dos fechamentos de bolsa. Então um dia aí bem repleto de indicadores, vamos falar das apostas esportivas também. Como eu falei, hoje uma agenda bem cheia, diferente do que a gente viu lá no comecinho da semana. Mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André, que está em casa hoje com a gente. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Chegou a super quarta, finalmente, Débora. Chegou. Aí a gente agora vai ficar nessa ansiedade para saber o que a gente já sabe, na verdade, né? Que provavelmente o Fed deve manter a taxa de juros, que aqui no Brasil o Copom deve baixar em 0,5% a taxa de juros, pontos percentuais, né? A taxa de juros. Mas a gente tem outros assuntos para falar, tem o plano econômico do Milei aí, que cheira aos anos 80, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também do setor de serviços, preocupante essa notícia do setor de serviços, terceira queda consecutiva. Vamos falar das apostas também, mas vamos começar, como sempre, Débora, pela nossa agenda. O que a gente pode esperar hoje aí? Quais são, além da super quarta, né, além das decisões aí do Copom e do Fed, o que mais a gente vai enfrentar durante esse dia? Bom, além da super quarta hoje, a gente tem, né, realmente a divulgação do volume de serviços, que era bem esperado para essa manhã. Se quiserem até colocar aí, dividir a tela aí, foi para a tela. A gente tem a divulgação agora sim, André com a gente aqui. A gente tinha a divulgação bem esperada do IBGE às 9 horas da manhã, que é do volume de serviços. A gente teve a divulgação de produção industrial e mercado de trabalho na OCDE, né? Então, na verdade, produção industrial no Reino Unido e zona do euro e taxa de desemprego da OCDE. Então, também eram dados que ficaram no radar aí no comecinho da manhã. A gente tem uma reunião, né, de sessão de abertura de uma reunião dos ministros de finanças do G20. Então, essa participação aí do Fernando Haddad e do presidente Lula nessa sessão, esse evento deve até se estender. Mas a gente tem também a divulgação da taxa de juros, né, da super quarta nos Estados Unidos. Isso deve ocorrer lá por volta das 4 horas da tarde. E o que normalmente o mercado espera com bastante ansiedade, que é o pronunciamento na coletiva de imprensa que é feita em seguida. Se quiserem mudar aqui a tela para o pessoal acompanhar em casa, a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, né? Então, normalmente, as pessoas esperam muito essa coletiva logo depois do Comitê de Política Monetária lá, que é o Comitê de Mercado Aberto, o FONC. Ele vai terminar a reunião e aí o Jerome Powell já dá essa coletiva em seguida, e é normalmente o que o mercado espera. Tem também hoje, né, aconteceu agora às 10h30 da manhã, preços ao produtor nos Estados Unidos e núcleo de preços, mas também ficou bastante no radar. Tem a inflação da Argentina ao consumidor sendo divulgada às 4 horas da tarde, já que a gente está falando de Argentina aqui hoje. E tem também aquela divulgação do relatório mensal da OPEP sobre o mercado de petróleo, ali o que esperar para oferta e demanda global aí da commodity feito pela OPEP, aí, que isso deve também acontecer ao longo do dia. E aí, após as 6h30, já depois do fechamento do mercado, a gente tem aqui o anúncio da decisão aqui da nossa taxa Selic, para onde segue a nossa política monetária aqui no Brasil. Então, como eu falei, hoje é um dia bem recheado de indicadores, né, e bem aí importante, porque é um dia que deve nortear bastante aí as próximas expectativas do que esperar para o ano que vem, inclusive.
por essa super quarta, por mais que a gente já saiba que exista mesmo, que uma posição meio que tomada, né? Você deve mostrar daqui a pouco, inclusive, alguns dados aí para mostrando que os analistas estão todos apostando, né, nessa manter a taxa de juros dos Estados Unidos em 5 a 5,25%, né? Mas mesmo assim ainda todo mundo está operando com muita cautela hoje, né, Débora? Como que está o mundo aí? Como que está a China fechou, a Ásia fechou? Como que está essas perspectivas mundiais, Débora? Olha, realmente o sentimento de cautela foi predominante desde ontem, né? Quando a gente olha aqui o Brasil, a gente teve um dia mais negativo aqui justamente por essa tomada do sentimento de cautela, né? Eu acho engraçado falar que o mercado tem sentimentos como se ele fosse uma pessoa, mas o mercado foi tomado pelo sentimento de cautela ontem, aqui no Brasil, justamente nas expectativas e ajustes do que esperar para a super quarta, embora a gente já tenha aí os cortes aqui no Brasil meio que dados e também lá nos Estados Unidos a grande perspectiva de manutenção de juros, ainda tem aqueles ajustes de posição, e ontem a gente também teve as commodities puxando o nosso índice bem para baixo. Então, sentimento de cautela bem presente, e hoje na Ásia a mesma coisa. Então, quando a gente vai para a Ásia hoje de manhã, a gente vê que os mercados abrem predominantemente negativos e ficam dessa forma o dia inteiro. Então, eles ficam ali majoritariamente negativos ao longo do dia e fecham em queda. E a gente viu ali um movimento bem específico acontecendo na Ásia desde a sexta-feira passada, que era de movimento de recuperação, de sinal de recuperação, justamente porque se esperava ali a divulgação de alguns estímulos, né? O que poderia vir ali em relação a estímulos da China. E o mercado acabou se decepcionando ontem. Eu até falei aqui para vocês, por volta das 10h45 da manhã, a reunião foi encerrada, né, 10h45 da manhã a gente aqui. Então, os mercados lá asiáticos já estavam fechados. E aí foi encerrada aquela reunião das autoridades chinesas que poderiam mostrar ali para uma postura fiscal um pouco mais ativa, né, tendo ali alguns gastos para estimular mesmo alguns setores chineses, principalmente imobiliário. E aí o mercado ficou um pouco decepcionado nessa manhã. Então, como a reunião acabou depois do fechamento do mercado, isso acabou refletindo no mercado asiático hoje de manhã. E aí o mercado ficou meio decepcionado com essa reunião, porque ela não trouxe nenhum detalhamento ou nenhuma sinalização para onde deve ir, qual o caminho dos estímulos. Eles só falaram que devem apoiar a produção industrial em 2024, que vão ter realmente essa postura mais ativa, que vão realmente impulsionar setores que estão com problema, como é o caso do imobiliário, vão tentar ver ali os governos locais, que também têm ali alguns problemas, e aí ficou sem um detalhamento que o mercado queria do que fazer para isso, como é que vão ser feitos esses estímulos, e aí o mercado hoje abriu em queda e permaneceu assim o dia todo. Então eu vou colocar aqui na tela para vocês o Xangai Composto, porque foi ele quem liderou aí as quedas da Ásia. O Xangai Composto caiu 1,15%, justamente porque vinha acumulando altas desde sexta-feira, esperando esses estímulos. E aí o mercado tomou um balde de água fria, porque não veio do jeito que se esperava o detalhamento depois da reunião. E aí o mercado reagiu muito mal e acabou corrigindo as altas que aconteceram desde sexta até terça-feira. Então, aqui um dia mais negativo na Ásia, liderado pelo Xangai Composto, e também a grande espera aí da estrela do dia, que é a super quarta. A gente tem a espera pela decisão de juros lá nos Estados Unidos. Isso também pesou bastante no sentimento de cautela do mercado lá na Ásia e fez com que os mercados ficassem mais retraídos, né? Então, aqui a gente tem esse posicionamento quase lateralizado das bolsas. Elas ficam aguardando para se posicionar, justamente esperando para não tomar nenhuma decisão precipitada, se posicionar e depois ter ali um prejuízo. Então, as pessoas em semanas importantes de inflação e decisão de juros, normalmente tomam essa postura cautelosa e ficam ali quase andando de lado, sem nenhuma posição muito brusca. E foi o que a gente viu na Ásia hoje ainda, com um adendo aí de reunião que não agradou muito o mercado aí em relação às expectativas que se tinha. Vamos para esses lados então agora, Débora, já que vamos para o nosso vizinho, vamos falar do nosso anarcocapitalista preferido, Javier Milei, que ontem, né, a gente tem até notícia no nosso site aí, ontem foi anunciado assim, de fato, o que será esse plano, né, o plano motosserra, né, belo nome de plano, né,
bem, a gente vai ver assim que é um negócio bem retrô tudo que está acontecendo lá, né? Porque nome com plano econômico com nome e tudo mais que está acontecendo aí é um negócio aí que lembra, assim, lembra para quem é mais velho vai lembrar assim, plano verão, plano Bresser, plano Collor. Aí temos o plano motosserra, né? E basicamente o que esse plano está fazendo ele vai fazer um grande aumento na taxa de câmbio, então ele vai fazer uma que a gente chama de maxi desvalorização. Então a taxa de câmbio deles vai subir mais de 100%, então vai para $800, 800 pesos, né, $1 vai custar lá, então essa daí é a nova taxa de câmbio dele, então uma desvalorização brutal da taxa de câmbio. Ao mesmo tempo que ele vai cortar todos os subsídios em relação aos preços e liberalização automática dos preços, que já fez com que em 2 dias você tivesse um aumento bem expressivo aí de produtos de preço de alimentos e tudo mais. Então já tem relatos até de preços subindo mais de 100% em apenas um dia, depois dessa liberação total dos preços. Vai cortar todos os gastos públicos possíveis, então obras que já começaram, obras que não começaram já estão cortadas, novas obras não existirão e basicamente ele está fazendo então assim um modelo econômico assim que é esse aí, baseado em corte de gastos, tarifaço, porque você vai aumentar consideravelmente várias tarifas públicas, né, com esse reajuste, e essa desvalorização cambial. Eu fui, Débora. Você sabe que economista é um ser humano meio estranho, né? Porque quando eu fui ler esse negócio, eu falei, eu já ouvi falar, eu já lembro assim de ter estudado um plano econômico desse aí, não sei o quê, porque assim, o pessoal acha que esses planos são muito modernos, até o pessoal lá falou, desses maravilhosos editais aí de grandes jornais aí, falou aí que é um plano moderno, muito bom, tal, que não tinha alternativa, né? Então não tem alternativa também é uma frase lá que remete também aos anos 80, né? Daí eu fui pesquisar aí, fui tentar dar uma olhada. Daí eu vi assim que em 1980 o Delfim Neto, ainda no finalzinho da ditadura militar, ele fez um plano econômico que também era baseado em corte de gastos, ajuste fiscal para você conseguir superávit externo e maxi desvalorização. Então, basicamente os argentinos copiaram o plano lá, o plano motosserra, na verdade é o plano Delfim Neto, né? Porque basicamente a mesma coisa, só que elevada a uma potência bem maior, né? Então eles pegaram o plano do Delfim lá e aumentaram a potência desse plano, porque o ajuste fiscal é maior, a maxi desvalorização cambial é maior também. E a gente sabe, né, para quem estudou economia, sabe qual que foi o resultado desse plano Delfim Neto aí, porque o começo da hiperinflação foi lá, né? E o Milei mesmo sabe, né, que ele mesmo falou que provavelmente ele vai acontecer uma inflação muito elevada no começo do governo dele, né? Inflação junto com problemas sociais. Vamos ver se os argentinos vão aguentar isso, porque tudo leva a crer aí que você vai ter uma paulada, mas uma paulada muito grande. Se estava ruim a questão inflacionária com o Alberto Fernandes lá, a gente vai ver agora que a situação vai piorar ainda mais, viu? Aí realmente, né, como a gente estava falando aqui, né, como o André explicou muito bem aí, um quase déjà vu, né, um déjà vu aí dos nossos anos 80, né, desses momentos hiperinflacionários, e aí com alguns retoques, alguma coisa assim, para realmente aumentar aí a desvalorização e tudo, mas muito, muito parecido aí que a gente viu, e a gente já sabe o resultado disso. E na Argentina eles não são assim, não levam tão na boa as coisas, né? A gente sabe o que aconteceu em alguns momentos passados lá na Argentina. Vamos ver como é que vai ficar aí a relação dos argentinos com isso, né? Mesmo ele avisando, vai ter hiperinflação, a gente vai ver aí na própria notícia do nosso site, preços já estão sendo remarcados, então assim, vamos ver como é que os argentinos vão ou não aceitar isso, né, para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas falando agora de Brasil aqui, chegando no nosso Brasilzão, né? Saímos da Ásia, América Latina, agora estávamos no vizinho e agora Brasilzão, saíram os dados de serviços, né, André? Que recuaram de novo, né, em outubro. Então, conta aí pra gente como é que foram os setores, como é que aconteceu esse recuo aí em outubro.
A situação foi bem complicada em outubro para o setor de serviços, viu, Débora? O PMI já estava dando uma antecipada aí que o setor de serviços ia ser meio ruim em outubro. Em novembro, que parece que o PMI realmente deu uma melhorada, né? Mas a gente tem uma queda de 0,6% do setor de serviços e a queda foi generalizada. Então, você tem aí que basicamente o que cresceu um pouco foi os serviços profissionais. O transporte aéreo cresceu também um pouquinho, mas também porque não dava para ficar pior do que estava, né? A gente teve várias quedas, porque o preço da passagem aérea está muito cara, mas a gente vê, ó, alimentação e alojamento, que são os bares, restaurantes e hotéis, teve queda de 0,5% esse mês. O mais preocupante é esses outros serviços prestados às famílias, que teve uma queda de 18%. Isso a gente está falando do barbeiro, do cabeleireiro, da manicure, esse tipo de serviços. Então, é aí que realmente foi a queda. Isso aí é trabalho de muita gente. Então, a gente estava imaginando aí que o serviço poderia dar uma melhoradinha agora, que é o terceiro trimestre, e você teve essa queda. Então, a gente tem que ficar bem de olho. Você vê, transporte terrestre caiu 1,8%. Armazenagem correios, 1,2%. Então, foi uma queda muito generalizada. Está demorando para você ter efeito ainda do desenrola, né? A gente... parece até que o Lula falou, né, que você está com algum problema de adesão, desenrola, né? Então, nessa última fase, o desenrola está tendo uma adesão menor do que estava sendo esperada. Mesmo com a renda maior, o brasileiro ainda não está... A gente vai ver o desvazamento de comércio, né? Mas o brasileiro não está realizando o gasto que estava sendo imaginado. Então, entrando no último trimestre do ano, em que você geralmente espera um aumento do ritmo de atividade econômica, até pelas festas de fim de ano, esse dado é preocupante, viu? Então, vamos ver como que vai ser o setor comercial, né, que também faz parte, né, quando a gente faz o cálculo dos seus serviços finais, o setor comercial também faz parte. Vamos ver como que vai ser, então, a situação, porque isso daí pode ter um impacto aí negativo no PIB, viu? E a gente sempre fala aqui, né, que o PMI é um termômetro. A gente já esperava, inclusive, essa queda no PMI, no setor de serviços em outubro, mas pelo menos o termômetro mostra para uma situação um pouquinho mais positiva aí em novembro, até porque o setor de serviços volta a se recuperar e puxa, inclusive, o PMI geral para cima. Então, aqui a gente tem pelo menos essa expectativa de que novembro seja um mês melhor e também já mais aproximado do fim do ano possa trazer uma aceleração. O setor de serviços é muito importante, não só para a composição do nosso PIB, mas também para a economia, né, naquele setor, quando a gente fala economia urbana. O setor de serviços é o motor aí dessa economia urbana, inclusive, como o André falou, o comércio fica dentro do setor de serviços, apesar da gente olhar de forma separada aqui, quando a gente traz as pesquisas mensais, e normalmente também acaba acelerando no fim do ano. Então, pode ser que a renda extra tenha ido aí um pouco mais para o comércio nesse mês de outubro, pode ser. Mas o comércio também vem patinando bastante, né? A gente viu até Black Friday decepcionando. Então, aqui a gente tem que ficar bem de olho nesses setores urbanos aí, porque eles são um motor muito importante aqui da nossa economia. E como falado ontem, né, a gente vai falar um pouquinho aí das apostas esportivas hoje com vocês, né? Estava na nossa agenda ontem que o projeto estava ali com expectativa de ser votado, né, pelo Senado, e ele foi aprovado. E a gente separou aqui um painel para vocês entenderem como é que ficou essa taxação e para onde vai esse dinheiro, né? Porque também a gente teve algumas mudanças aí do que se esperava para onde ia o dinheiro, isso até a gente já tinha trazido para vocês, mas a taxação também aí ficou diferente daquele projeto inicial. Tá? Então, como ficou essa taxação? 12% para empresas, né, de apostas esportivas, e esses 12% é uma alíquota que vai incidir sobre a receita bruta, então receita bruta dos jogos, subtraídos dos prêmios pagos. Tá? Então, aqui, 12%, o inicial era 18%, ficou em 12%, e a parte dos apostadores ficou em 15%, o inicial era até 30%, né? Tinha uma discussão em relação a ser 30%, ficou em 15% sobre os prêmios obtidos pelos apostadores, e sobre ganhos, né? Então essa alíquota incide sobre ganhos superiores a R$ 2.112.
Então, apostas menores, né, ganhos menores, aferidos menores que 2.112 não serão tributados, e a partir daí 15%, não 30% como se tinha pensado lá no começo, e nem 18% para as empresas, como também tinha se pensado lá no começo. E aí tinha toda uma discussão para onde ia esse dinheiro, né? Isso teve até bastante mudança. Da primeira, a gente trouxe lá no começo, né, como era a primeira distribuição e como ficou essa segunda distribuição. E essa distribuição ficou, a maior parte, 36% para o esporte, sendo que desses 36%, a maioria fica com o Ministério do Esporte mesmo. Tá? Então, praticamente 22% e o resto com outras comissões, mas a grande maioria aí do recurso vai ficar para o Ministério do Esporte. O mesmo acontece com o turismo, né? A maior parte fica ali com o Ministério do Turismo, 14% para a segurança pública, 10% para a educação, 10% para a Seguridade Social, 1% para o Ministério da Saúde aplicar aí em medidas de prevenção de danos sociais vindos da própria prática de jogos, né? Então aqui 1% destinado para isso, 0,5% para entidades da sociedade civil e 0,5% para fundos de aparelhamento de operacionalização de atividades da Polícia Federal. Então aqui a maior parte do recurso vai ficar mesmo com o esporte e com o turismo, né? E a gente teve algumas mudanças, inclusive aumentando essa parcela do esporte, né? Então aqui essa é a distribuição final do recurso. Lá no nosso site, se alguém tiver curiosidade, tem a divisão inclusive dentro das pastas, dentro de cada uma dessas grandes categorias, para onde está indo aí cada parcela do recurso, dentro dos 36%, dentro dos 28%, mas já adiantando, a maior parte fica com os ministérios mesmo, viu, André? Estava mais do que na hora já de regulamentar esse negócio, né, que estava meio que beirando a ilegalidade, né, e pelo menos a gente tem agora uma coisa que para guiar, né, para nortear isso, porque o que estava acontecendo até hoje era um absurdo, né? Isso aí passa na TV, isso é uma coisa que você vai ver assim na TV, se você liga a TV, cada 4 propagandas, 6 são de bet, 6 são de apostas esportivas, jogador de futebol fazendo propaganda de aposta esportiva. A gente já viu, inclusive, que já teve manipulação de resultado aqui no Brasil em relação a isso. Então estava na hora mesmo de você fazer uma tributação aí, de regular e tributar também, né? Porque já que você está criando renda, né? Então você tem que ser tributado em relação a isso. O cara acha que vai, por exemplo, o cara acha que vai lá para Las Vegas, lá, ele ganha no cassino, ele acha que ele não vai pagar imposto lá, que o tio Sam é bonzinho, que ele não paga imposto não. Você, antes de sair do cassino, a primeira coisa que você faz é bater na portinha lá para falar com a Receita Federal lá para já pagar o imposto na hora, aquilo que você recebeu, né? Então a gente aqui estava numa maravilha, né? A gente ainda até foi bonzinho que a gente não vai cobrar imposto acima de quem ganha 2.000, abaixo de quem ganha 2.112, né? Ele vai cobrar de tudo, na verdade, né? Essa é a realidade, mas não é. Talvez poderia ter taxado mais, poderia, mas tá bom assim, vai, pelo menos a gente já tem um começo aí de uma regulação. Um começo de uma regulação, lembrando que várias dessas casas de apostas ficam fora do Brasil, então tem toda uma questão, inclusive, se você tiver algum problema mesmo, a quem você recorre, né? Tem toda uma questão em relação a isso, e outros países já estão até muito à frente em relação aí à regulamentação, que você não pode nem pagar no cartão de crédito, viu, André? Você não pode pagar a aposta esportiva no cartão, porque em tese você estaria se financiando para apostar, né? Então, muitos países, inclusive, regulamentam em relação a isso, né? Então, aqui a gente ainda está um passinho atrás, mas espero aí que tenham medidas mais ativas aí em relação a essas apostas. E vamos aí seguir, né? Que a gente tem mais uma notícia aí para falar com vocês, que é a Super Quarta, porque ela chegou, né? Hoje, avisa a Ludmilla, chegou a Super Quarta, que a gente tanto esperava. A gente está falando dela desde sexta-feira, praticamente. Ela está no radar da nossa semana desde segunda, dando direcionamento para o mercado. E não tem muita novidade aí do que se esperar para a Super Quarta em relação a cortes. A gente até tem um gráfico aí para falar com vocês, né, do que esperar mesmo para essa Super Quarta. Já está bem definido aí a expectativa do mercado, que aqui vai ser corte de 0,5% e manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos. Essa é a grande expectativa. Se quiserem colocar aí na tela para o pessoal de casa acompanhar
com a gente como é que tá, como é que fica. Então, a taxa Selic atual 12,25, depois do corte de meio ponto percentual, que é o esperado para hoje, iria para 11,75, então fecharíamos o ano bem dentro do que até o relatório Focus aponta, né? Nada de muito novo sob o sol. E a gente tem aí a taxa-alvo nos Estados Unidos de 5,25 a 5,5, a projeção é 5,25 a 5,5, com expectativa de manutenção por lá. E por que então a super quarta está tão esperada? Vou falar daqui a pouquinho. Antes, coloca aí na tela para o pessoal de casa ver aí quais são o monitoramento do CME Group. Né? A gente tem aí um monitoramento, né, para onde apontam as expectativas e a maior probabilidade já com a data de hoje. Então, esses dados eles estavam aí com a data de hoje e horário bem cedinho, tá? Então, foi até antes da abertura dos mercados, 98,20% de probabilidade de que a taxa fique na faixa atual, então a maior probabilidade continua sendo essa, 1,80% aí de probabilidade de alta de 0,25%. Quando a gente olha semana passada, ontem e um mês atrás, a gente vê que essas expectativas mudaram bastante e elas mudaram justamente aí por conta dos dados que foram sendo divulgados ao longo do mês lá nos Estados Unidos. Então, não tem muita novidade aqui. Então, é realmente quase que esperar que isso se concretize. Mas, então, por que está gerando tanta ansiedade? Por que o mercado está esperando tanto essa super quarta? O que o mercado está olhando? Né? Esse é um primeiro ponto. O mercado está olhando mais para sinalizações futuras mesmo. Então, tanto aqui do Copom quanto do FONC lá nos Estados Unidos, o mercado está esperando que tenha alguma sinalização do que esperar para o ano que vem. Então, aqui no Brasil, a grande discussão, inclusive, já começou a pipocar em algumas assets, né, algumas gestoras de recursos, alguns players, né, alguns agentes do mercado financeiro, já falando em aceleração de cortes. Então, o mercado está ansioso se vai ter alguma sinalização por parte aqui do nosso Banco Central de que vai ter algum corte mais acelerado no ano que vem. Então, sairia do ritmo de 0,5%, por exemplo, para um ritmo de 0,75%. Eu estou meio cética em relação a isso, mas parte do mercado está bem ansioso que tenha alguma divulgação nesse sentido. E lá nos Estados Unidos, a grande ansiedade é em relação ao que também esperar, né, das sinalizações, e se vai ter algum ponto lá na fala do Jerome Powell, na coletiva que vai ser feita depois da reunião, se ele vai sinalizar para algum ponto dos cortes do ano que vem, que estão esperados entre março e maio. Então, esses cortes são esperados para esse período, então já tem uma reunião antes da de março. Então, o mercado já está esperando se o Powell vai dar alguma sinalização em relação a isso ou se ele vai na direção contrária. Vai falar, não, ainda é muito cedo. Então, o mercado fica realmente nessa expectativa, mas pensando em sinalizações futuras, porque aqui o monitoramento e até aqui no Brasil a gente já espera o corte de 0,5%, já foi bem sinalizado isso pelo Roberto Campos Neto. Então, aqui a gente tem esse retrato e mais essa expectativa aí para o futuro. E nada muito novo, né, André? Aqui muito dentro do que se espera, não deve surpreender essa reunião hoje, né? Um mercado muito dramático, né? Meu Deus, a gente já sabe aí, faz meses que a gente sabe que a taxa Selic ia acabar em 11,75%. É o que o mercado permitiu, tá lá no relatório Focus, inclusive, que a gente fala toda semana. Então, e sobre acelerar, eu também estou bem cético em relação a isso. Lá nos Estados Unidos também não sei também o que esperar hoje aí, se eles vão sinalizar alguma coisa, porque se o Brasil pelo menos comunica muito, né? Faz aquele gerador de lero-lero lá, de lero-lero nas suas atas para tentar explicar o porquê. Lá eles comunicam toda hora, assim, cada dia eles falam uma coisa diferente, eles batem cabeça lá, realmente um negócio muito louco, né? Que cada semana o mercado acredita numa coisa diferente que vai acontecer, porque o mercado lá fala, agora mudou, não, mas essa fala foi diferente. Lá o negócio é mais maluco mesmo, né? Mas vamos ver o que esperar aí. Amanhã a gente vai comentar, finalmente vai acabar o assunto super quarta aí, porque amanhã a gente comenta aí o resultado dela, né, Débora? Exatamente, a gente traz aí para vocês a decisão, o que foi discutido, o que saiu no pronunciamento depois, né, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, o que foi falado, a gente vai trazer tudo isso para vocês. Eu vou me despedir do André agora, porque eu vou fazer o giro de mercado, então, André, se quiser dar aí bom dia, se despedir da audiência, fica à vontade. Bem, a gente se encontra amanhã, então. Amanhã eu vou estar no estúdio
normalmente para falar dessa super quarta e a gente se encontra aí. Até mais, Débora, até mais audiência, até amanhã, gente. Até, André. E vamos seguir aqui com o nosso giro de mercado, né, porque a gente vai falar aí da abertura das bolsas hoje, mais positiva do que o restante da semana. Tá? Então aqui a gente tem o Ibovespa em alta, tem S&P em alta também, depois de aberturas bem negativas, né, nesses últimos dias de espera aí pela super quarta. Então a gente tem o Ibovespa subindo 0,35 e aí vocês podem se perguntar, poxa, o Ibovespa caiu a semana toda, né, até quarta-feira e agora ele está em alta. Sim, é isso que acontece. O mercado ele vive muito das expectativas em relação aos dados. Ontem a gente teve muita expectativa também pela inflação nos Estados Unidos, se ela viria muito fora do esperado e não veio. Ela veio, inclusive, bem dentro do esperado. A gente teve um movimento inicial de alta de treasuries, mas elas logo arrefeceram. Então, a gente teve um dia até que o Ibovespa foi na contramão do restante do mercado, porque as bolsas em Nova York conseguiram depois virar para o terreno positivo e o Ibovespa ficou sem fôlego, até porque a gente teve aí o petróleo Brent caindo muito ontem. Ele chegou a cair 4% na sessão. Então, um dia muito ruim para o petróleo Brent, a gente sabe o peso que as ações ligadas ao petróleo têm na nossa bolsa. Então, um dia que o Ibovespa perde o fôlego e não consegue acompanhar ali o movimento de Nova York. Hoje a gente já tem uma abertura positiva porque se espera realmente que a taxa de juros nos Estados Unidos seja mantida. E aqui a gente tem um corte de 0,5%, então isso já está praticamente dado. O mercado só está ajustando realmente suas posições em relação a isso, mas deve ser um movimento muito já esperado. Então essas expectativas já estão mais concretizadas. O que realmente tem de expectativa é para essas sinalizações para o futuro, se elas vão acontecer ou não. Então, hoje o mercado mais positivo, até porque petróleo está se recuperando um pouquinho, nada perto do que caiu ontem, mas está aí subindo 0,5%. É operado a $73 por barril. Então, hoje a gente também tem um dado importante que sai ao longo do dia, que é o relatório mensal do OPEP. Deve trazer algumas diretrizes, principalmente em relação a cortes e projeções de demanda. Então, se a gente tiver projeção de demanda em alta, como a gente vem tendo ali nos últimos relatórios, né, que inclusive mais do meio do ano para cá, projeção de demanda em alta e corte de oferta da OPEP, o petróleo deve inclusive acelerar um pouquinho mais essa recuperação. A gente tem, inclusive, então isso está puxando o nosso Ibovespa para cima e o S&P também, porque o S&P também, assim como o nosso Ibovespa, tem um peso bem grande de ações ligadas a petróleo. O Nikkei 225, ele ficou positivo hoje, muito ali na espera também dos Estados Unidos. O Nikkei 225, de todos os índices asiáticos, é o mais sensível a Estados Unidos. Então, ele acabou tendo um movimento mais positivo, como eu falei, foi majoritariamente negativo na Ásia, mas algumas bolsas conseguiram ir na contramão. Esse é o caso do Nikkei 225. Xangai Composto caiu, como já expliquei hoje pela manhã, e o dólar ele operou a manhã toda em alta, na expectativa na manhã toda até agora, na expectativa por essa decisão, né, do Fed e na espera também do PPI, que é o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos. Agora ele vai para o terreno negativo, mas muito perto do 0 a 0. Hoje deve ser um dia com movimentações pontuais de dólar, justamente porque é um dia de decisão de política monetária, então a gente tem muito ajuste de posição sendo feito, mas aqui a gente tem aqui mais um movimento que deve ficar lateralizado, assim como o DXY, que mede o índice frente aos pares. Então, um dia aqui realmente mais brando para moedas, deve ficar mais na expectativa. E essa recuperação do petróleo Brent em algumas commodities, o índice de commodities, como vocês viram lá no comecinho, que ficam aqueles 3 gráficos, ele está subindo. Então, a gente deve ter uma recuperação puxando o Ibovespa, sustentando um pouco essa alta, mas um dia meio que brando de outros setores, outras negociações, esperando o fim da super quarta. Então, aqui, esse é o retrato dessa manhã. Tá? Então, um mercado aí um pouquinho mais positivo que os outros dias, o que deve persistir aí para o restante do dia até as 4 horas aí que sai a primeira decisão, né, que é dos Estados Unidos com a coletiva. A nossa só sai depois do fechamento mesmo, então deve impactar amanhã. Então, esse é o retrato aí da nossa manhã de giro de mercado. Agora, vocês já sabem, né, que às 5 horas tem programação, então continuem, voltem aqui com a gente. Das 5 às 6 horas tem o Rolê ICL com William De Luca. Na sequência, às 6 horas, ICL Notícias, segunda edição, com os Chicos e a Gabi. Então, fica aí das 6 às 7h30.
E em seguida o Sinapse aí com a Roberta Garcia e o César Caleron, que vai das 7h30 às 8h30. Lembrando que amanhã a gente está de volta, desde as 7 horas da manhã com o Desperta, CL Notícias primeira edição, tem o Em Detalhes em seguida e a gente aqui às 11 horas da manhã para trazer aí o que aconteceu na super quarta, o que a gente deve esperar, né? Como ficam as taxas de juros depois disso, vamos trazer aquele ranking que a gente gosta de mostrar para vocês, comparando aí os países que já decidiram sua política monetária. Então, até amanhã, mas se liguem aí com a gente às 5 horas que tem programação. Até! Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos do pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.